Um dos valores fundamentais nisso que o Roberto está colocando, o primeiro de todos, acho que é realmente esse amor pelo trabalho humano, pela produção humana, trabalhar no coletivo, que eu acho que é uma coisa que já me pertencia por uma trajetória e que eu todos os dias sou alimentada pela essa troca que existe entre nós dois e que a gente troca muito com o grupo de lá. Também é um grupo apaixonado, também é um grupo que tem esse valor acima de todos os outros, eu acho. Na relação de construção cotidiana que a gente tem nessa dinâmica de trabalho, que é a distância, como o Roberto estava falando, que é a distância e que é presencial, né? A gente vai lá a cada 2 meses, passa 4, 5 dias intensivos, o dia inteiro trabalhando em grupo, construindo todas as etapas que serão as próximas até voltarmos, e supervisionamos e planejamos esse meio do caminho à distância, por cá, 2 vezes por semana. Essa dinâmica de funcionamento fez com que esse grupo, que começou com 6 pessoas lá e nós aqui, hoje sejam de 23, 24 lá, e somos aqui 10 praticamente. Então a gente teve uns 3 anos de trabalho, a gente teve um crescimento de equipe significativo, mas o mais significativo não é só o quantitativo, né? E o qualitativo desse grupo, que cresceu em número, mas cresceu em áreas de conhecimento, cresceu em todo mundo se aproximar dessas 36 metas, né? Essas 36 metas que o Roberto no início colocou e que realmente foram todas contempladas, mas a gente foi conseguindo construir uma equipe inteira em que essas metas eram de todos nós. Eu acho que isso talvez tenha sido o nosso alicerce para as práticas locais darem certo, né? Assim, o que dá certo lá é porque respira aqui e lá junto, né? Esse Rio de Janeiro e esse Juá funcionando junto. Acho que isso realmente é muito especial. E aí o Bolsão, né, a localidade do Juá, que não tem, como a gente sempre fala, o asfalto não corta no meio, né, como é muito comum nas cidades pequenas do Brasil, dá uma particularidade, uma ingenuidade local que a gente consegue preservar um pouco de uma cultura que no meio de uma cidade grande se perde um pouco, e que o trabalho está todo o tempo pautado em recuperar, manter, preservar, cuidar, alimentar essa cultura local. Acho que isso é uma coisa bela, necessária, fundamental e que tem dado bons resultados. É botar o Juá no mundo e o mundo dentro do Juá sem que ele perca a identidade própria. Isso eu acho que é um desafio filosófico e pedagógico na medida em que a gente está trabalhando com educação, né? Então, a proposta educacional, pedagógica, que está todo o tempo funcionando com a filosofia do Instituto, foi muito construída, como o Roberto colocou. É realmente a filosofia de trabalho que a gente construiu junto. E esse construir junto foi doloroso no início, porque existia um projeto pequeno, pontual, que a gente não destruiu, respeitou, e a partir de então começou a construir o que seria um projeto mais macro. Isso significa que eram 2 professoras atendendo aula de português e matemática como reforço escolar. E hoje a gente tem um instituto que tem um projeto pedagógico que contempla a cidade inteira e que não se pauta no conhecimento escolar, é pedagógico, mas não é escolar. A relação da cultura cada vez mais presente, interrelacionada com a questão da educação, e a educação como sendo filosofia e comportamento. Então a gente hoje alcança, com o Instituto Osiris Pontes, toda a população do Juá. Crianças,
adolescentes, jovens, adultos, idosos. Contemplar isso dentro de um lugar que não tem uma estrada cortando é muito multiplicador. Muito multiplicador. E essa construção da equipe, que acho que a Roberta estava começando a colocar, essa construção da equipe, que era o nosso ponto de partida mesmo, né? E eu acho que no fundo é um ponto de chegada, porque a gente cuida dessa equipe todo o tempo, foi se fortalecendo, profissionais específicos foram chegando, foram somando o grupo de discussão, foram trazendo as suas contribuições, também foram sendo formados pelas nossas discussões que estavam cada vez mais aprofundadas, as leituras, as reflexões, e aí com essa chegada de outros profissionais locais, isso é uma questão que eu acho bem importante, assim, que garante uma beleza do trabalho, é que não existe ninguém que não seja local lá, né? A gente não tem um carioca trabalhando no Juá, né? A gente tem uma equipe do Juá trabalhando no Juá para o Juá.